Senhores jornalistas, muito boa noite. Em nome da Comissão Política Nacional do PSD, que ainda se encontra reunida, venho apresentar algumas das conclusões dos temas que já foram objeto de discussão e tratamento. Desde logo, no plano externo, reafirmar aquilo que já o fizemos anteriormente, que é condenar de forma veemente os bárbaros e cobardes ataques que se realizaram em Paris há poucas horas e que vitimaram mais de uma centena de civis. Reafirma-se ainda, em nome do Partido Social Democrata, o pesar pela perda de vidas inocentes e manifestamos a nossa solidariedade com as vítimas, suas famílias e também o povo francês. Através do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, deputado da Assembleia da República e eleito pelo Círculo Eleitoral de Europa, em representação das comunidades, tivemos a oportunidade de acompanhar e fazer chegar proximamente a nossa solidariedade àqueles que foram vítimas desta circunstância. Queríamos também reafirmar, de forma muito clara, a importância de continuar a ser levada a cabo uma cooperação mais estreita e mais eficaz em matéria de combate ao terrorismo por parte das autoridades europeias. No plano interno, queria, em nome do Partido Social Democrata, e uma vez que esta foi a primeira reunião que se realizou após o debate do programa do 20º Governo Constitucional, no passado dia 9 a 10, em que resultou no chumbo desse programa e no derrubo do governo, do 20º Governo Constitucional, o PSD queria sublinhar e lamentar a irresponsabilidade política assumida pelo Partido Socialista, pelo PCP, pelo PEV, pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN, na construção da maioria negativa que derrubou o 20º Governo Constitucional, que livremente foi escolhido pelos portugueses em eleições democráticas no passado dia 4 de outubro. Sublinha-se que esta maioria negativa, sob a liderança do Partido Socialista, assumiu uma ação que revela contornos que lamentavelmente só podem ser apreciados como de um golpe político contra os resultados eleitorais de 4 de outubro, pretendendo consumar uma fraude eleitoral ao aproveitar circunstâncias especiais a nível constitucional, uma vez que a democracia portuguesa está imobilizada por aquilo que já foi designado, sob o ponto de vista constitucional, como semestre branco. Estas circunstâncias especiais constitucionais permitem que esteja a ser construído este golpe político, como eu disse, que pretende consumar aquilo que nós, infelizmente, temos que classificar como uma fraude eleitoral. Nesta circunstância, podemos constatar que é manifesto o receio do Partido Socialista em devolver a palavra aos portugueses, razão pela qual não respondeu positivamente ao desafio que foi apresentado pelo presidente do PSD para que fosse levada a cabo uma revisão constitucional extraordinária que permitisse ultrapassar a atual situação de bloqueio que o nosso regime político está a viver. Recorda-se que o plano que está em execução sobre a liderança do Partido Socialista e com a colaboração dos partidos de esquerda mais radicais não foi apresentado ao eleitorado nem por este sufragado. A verdade é que esta maioria negativa que derrubou no passado dia 10 o 20º Governo Constitucional não conseguiu provar ser capaz de se transformar numa maioria positiva. Os 3 acordos bilaterais que o Partido Socialista assinou com PCP, PEV e Bloco de Esquerda, respectivamente, não revelam a consistência nem a coerência capazes de garantir ao país a segurança indispensável e a estabilidade indispensável que o país necessita em termos políticos. Esta maioria negativa, liderada pelo Partido Socialista, pode afirmar
ou proclamar boas intenções, mas é por demais evidente a não existência de uma alternativa sólida, positiva, como a que foi prometida pelo Dr. António Costa na noite eleitoral para vir a consumar um ato de derrube de um governo legitimamente escolhido pelos portugueses. Torna-se claro que o Partido Socialista está a empurrar Portugal e os portugueses, com o apoio dos partidos mais à sua esquerda, para uma aventura de consequências imprevisíveis e, desde já, para uma situação de impasse que prejudica gravemente o interesse nacional e que claramente viola o resultado eleitoral das últimas eleições de dia 4 de outubro. Estou à disposição, Srs. Jornalistas, para responder às questões que julguem necessárias. As palavras do Presidente da República, que na Madeira, quando questionado sobre a urgência de tomar uma decisão, falou de governos que pegaram por um período em gestão. Como é sabido, o PSD, por norma, não comenta as afirmações do Sr. Presidente da República. Mas recordo aquela que é a nossa posição sobre a matéria de fundo, que é a questão dos governos de gestão. Nós entendemos que o país precisa de um governo em plenitude de funções, capaz de resolver os problemas que o país tem que enfrentar. E um governo de gestão, seja ele qual for, que não esteja capacitado de poder enfrentar com toda a segurança os problemas que o país tem que resolver, necessariamente não está a servir o interesse nacional. Queria só perceber se não advoga uma solução de um governo de gestão, e o PS defendeu e acabou de dizer que há aqui um espaço de uma democracia, um semestre branco em que não pode haver eleições. Até haver eleições, então qual deve ser a solução para o PSD? Sabe que nós não nos substituímos ao Sr. Presidente da República. Essa é uma pergunta que os Srs. Jornalistas deverão colocar ao Sr. Presidente da República, porque este é o tempo do Sr. Presidente da República. Não tenho nem o atrevimento, nem tenho a falta de respeito institucional que outros partidos têm revelado de usurpar o espaço político e o tempo do Sr. Presidente da República. Cabe-nos a nós simplesmente dizer e constatar que o Partido Socialista, através do seu secretário-geral, na noite das eleições legislativas, afirmou com toda a clareza que só derrubaria ou só chumbaria o programa de governo do 20º Governo Constitucional se para isso tivesse em alternativa uma alternativa sólida, duradoura e estável para apresentar ao país. Ora, eu julgo que não estão reunidos nenhum dos dois pressupostos. Primeiro, chumbou. Segundo, aquilo que foi apresentado foram 3 acordos bilaterais, sem consistência, sem coerência, que não garantem a tal estabilidade que foi prometida pelo Dr. António Costa. Além do mais, o Partido Socialista recusou responder positivamente ao desafio que nós apresentámos para que se procedesse a uma revisão constitucional extraordinária que permitisse devolver a palavra aos portugueses e, por essa via, sairmos do impasse que é constitucionalmente conhecido pelo semestre branco e que, sob o ponto de vista político, não está a ver cumprido e respeitado pela ação que o Partido Socialista resolveu assumir em conjugação com os outros partidos à sua esquerda, não está a cumprir aquela que é a vontade dos portugueses e que ficou expressa no dia 4 de outubro. Srs. Jornalistas, regressarei. Pergunta, por favor. Disse que o PS não se antecipava às declarações e à vontade do Presidente da República. Ainda assim, hoje de manhã, Pedro Passos Coelho, numa conversa com o Herman Van Rompuy, que foi captada pelas câmaras de televisão que estavam na sala, dizia que a solução em Portugal seria encontrada no prazo de 2 semanas, sensivelmente, com um novo governo. Como é que lê, ou como é que ouviu estas declarações? Eu não vi as declarações e, por norma, não comento declarações que são captadas sem autorização. Deixe-me só clarificar uma coisa. O PSD defende que tem de haver um governo em plenitude de funções. Eu julgo que foram captadas sem autorização. Não conheço o episódio, por isso é que estou a fazer essa referência. O PSD defende que tem de haver um governo em plenitude de funções. Só queria confirmar, para o PSD é inaceitável que um governo do PS tome posse, ou não? Nós
julgo que usar a expressão que estamos a viver um golpe político, que o que está a ser construída é uma fraude eleitoral, aproveitando a circunstância extraordinária de haver uma paralisação institucional de vários órgãos de soberania decorrente da circunstância de haver constitucionalmente aqui um semestre branco, que esta classificação que nós fazemos da atitude que o Partido Socialista está a levar a cabo, que é suficientemente clara, de condenação, não só pelo que ela comporta de desrespeito aos resultados eleitorais, como ainda pela circunstância de nunca ter sido apresentada na fase da campanha eleitoral aos portugueses, de nunca ter sido verbalizada como uma solução efetiva, sujeita à apreciação e ao voto dos portugueses, e, portanto, temos todas as razões para considerar que aquilo que era adequado era cumprir-se com a responsabilidade política que o Partido Socialista devia ter nesta circunstância, que era viabilizar o programa de governo, tornar possível que este governo apresentasse um orçamento de Estado e permitir que este governo exercesse as suas funções. Foi assim no passado, pela parte quer do PSD, quer do PS, perante governos minoritários, e da nossa parte houve sempre o sentido de responsabilidade de nunca colocar em causa o interesse nacional, nem nunca colocar o interesse partidário à frente do interesse nacional. Sobre a solução de um governo de iniciativa presidencial. O PSD defende que a senhora jornalista poderá fazer todas essas tentativas. Eu não vou responder a isso porque não me cabe a mim fazer cenários. Eu volto a repetir, nós condenamos a circunstância do Partido Socialista estar a aproveitar uma situação extraordinária em que há uma paralisação de vários órgãos de soberania resultante daquilo que é designado constitucionalmente como semestre branco, que impede o funcionamento das instituições para poder ultrapassar um bloqueio criado pelo Partido Socialista, porque no passado houve sempre um entendimento e uma convenção democrática que tornava possível que esta realidade nunca fosse impeditiva de se pôr em primeiro lugar o interesse nacional e só depois vir os interesses particulares e partidários. O Partido Socialista inverteu essa ordem e, portanto, é responsável por um bloqueio institucional grave que defrauda os resultados eleitorais, que assume, infelizmente temos que o afirmar, assume-se como um golpe político contra a vontade dos eleitores e, portanto, não tem o Partido Socialista, nestas circunstâncias, razão a não ser para ficar apreensivo com a responsabilidade que terá que assumir por tudo isto que está a provocar ao país. Só para clarificar aquilo que disse sobre os governos de gestão, disse que o país precisa de um governo em plenitude de funções? Creio que foi isso. Se o Partido Socialista tivesse cumprido com as convenções democráticas, tivesse respeitado os princípios que a nossa democracia durante 40 anos construiu, não por decisão dos atuais dirigentes de cada um dos partidos, mas por decisão de várias gerações de dirigentes de todos os partidos, se tivesse cumprido, o país não estava neste impasse, nem estávamos a viver esta crise política. Esta crise política tem um rosto e tem um responsável. E esse rosto e esse responsável é o Partido Socialista. E o que está, os danos que causará, quer à economia nacional, quer ao bem-estar social dos portugueses, atrasando a recuperação económica, provocando retração, eventualmente, no mercado de emprego, é da exclusiva responsabilidade do Partido Socialista. Por fim, senhores jornalistas, permitam-me, como nota final, transmitir uma palavra de orgulho pela comunidade portuguesa em França, que, sem margem para dúvidas, deu mais uma vez provas de ser uma comunidade que teve atos e atitudes que são hoje reconhecidamente apontadas pela imprensa francesa como de coragem, de abnegação e de solidariedade num momento de grande tensão, que eu julgo que vale a pena sublinhar e que apelo à imprensa também que continue a sublinhar, porque de facto essa é uma imagem de marca que os portugueses têm em França e essa é a imagem de marca que os portugueses têm deixado um pouco por todo o mundo como um povo generoso,
disponível e corajoso. Muito obrigado.